No norte de um Alentejo que se ergue em serra, há uma Vila Branca que guarda segredos do tempo e que nos acolhe com o som das suas fontes e o sussurro de antigas perseguições gravadas em pedras seculares. Enquanto exploramos ruas floridas e portas góticas, descobrimos a herança de uma judiaria intemporal e desvendamos a medicina que abriu as portas do mundo à poesia portuguesa. Das águas que prometem o amor eterno à gastronomia com sabor à tradição, começamos aqui uma viagem inesquecível pelo coração desta raia mística. Bem-vindos a Castelo de Vide. Ora então, bem-vindos de novo ao belíssimo Alentejo. 2 episódios, Castelo de Vide e Marvão. Hoje é dia de Castelo de Vide. Dizem que é a Sintra aqui do Alentejo, vamos descobrir para ver se é verdade. Vamos visitar o castelo, vamos ver o forte, estas ruas históricas extraordinárias e já agora eu estou alojado neste bairro a ver se arranjo um bocadinho de tempo para vos mostrar a casa onde estou a dormir do século XVI. Vamos ter gastronomia, uma fonte com a qual eu não quero ter nada a ver com ela e depois vamos pegar no carro. Vamos ver um sítio lindíssimo que dizem que é a melhor vista de Castelo de Vide, no alto de um rochedo, e acabamos o dia a ver um dos sítios mais instagramáveis, ou uma das estradas mais instagramáveis do Alentejo. Hoje há muito para ver. Vamos começar. E vamos começar pelo centro de Castelo de Vide, na Praça Dom Pedro V, onde podemos admirar uma das casas mais fotografadas desta histórica vila, a Casa Amarela. Originalmente uma mansão do século XVII, hoje é um alojamento com muito charme, onde a cor amarelo torrado contrasta de forma espetacular com o granito da fachada. Outra construção curiosa é a Câmara Municipal, instalada no edifício do século XVII e que alberga a Torre do Relógio do século XVIII. Ora, como não podia deixar de ser, temos de fazer aqui uma visita à Igreja Matriz. Esta aqui atrás de mim não é a original, essa era do século XIV e foi mandada construir por um particular, Lourenço Pires. Esta então é do século XVIII e diz-se que é o maior templo do norte alentejano. Não trouxe fita métrica. De qualquer das maneiras, com nave, transepto, capela-mor, 2 torres sineiras e 2 sacristias, as missas aqui devem ser concorridas.
Depois da Igreja Matriz e das esculturas atrevidas que lhe fazem companhia, vamos começar a subir até chegar a um espetacular miradouro muito pouco visitado. Pelo caminho, vamos ver uma das muitas fontes que Castelo de Vide tem para nos brindar. Esta é a Fonte do Montorinho, uma obra de 1889, toda feita em mármore, e no topo uma curiosa escultura de um menino a segurar um tridente em cima de um peixe. À semelhança do que vos disse no vídeo de Piódão e Foz d'Égua, uma das melhores coisas que podem fazer é simplesmente caminhar e perderem-se pelas ruas. Em Castelo de Vide há imenso por onde andar, sempre com um astral medieval extraordinário. Depois do almoço ainda há muito que ver em direção à parte velha do castelo. Por agora chegamos ao Forte de São Roque. Ora, bem-vindos ao Forte de São Roque, e se vocês acham que tem semelhanças com a fortaleza que eu vos mostrei no vídeo da Vila de Juremanha, estão completamente certos. É do estilo Vauban, foi concluída em 1710, construído em torno da Igreja de São Roque, e foi feito porque o então governador da Praça Forte, aqui da Vila de Castelo de Vide, achou que a vila não estava preparada para a guerra de artilharia. Isso não safou Castelo de Vide em 1811 a ser invadida e saqueada pelas tropas francesas do general Massena. E sim, é o mesmo general Massena que deixou a sopa no prato e fugiu com o rabo entre as pernas que eu vos mostrei no vídeo da Lausanne. Vamos então voltar para a parte de baixo da vila e vamos à procura de uma fonte que promete uma coisa na qual eu não estou nada interessado. Mas entretanto, antes disso, vamos passar num jardim para perceber como é que às vezes as pessoas ficam famosas sem saber lá muito bem como. Ora, estamos aqui no Jardim Garcia de Horta e sim, é o mesmo Garcia de Horta do Hospital de Almada. Garcia de Horta, filho de judeus fugidos de Espanha, da parte da tarde já vamos ver mais acerca disso. Estudou aqui, mas depois, cheirando que a coisa se calhar não ia correr muito bem para os judeus, acabou por fugir para a Espanha, estudou em Salamanca, ainda quis ser professor na Faculdade de Lisboa, mas foi-lhe negado. E voltas e não voltas, acabou por ir parar à Índia. Lá, Garcia de Horta escreveu o seu primeiro livro, que é este que tenho aqui, Colóquio dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da Índia. Um livro muito conhecido para quem gosta de literatura clássica e estudar a medicina a partir das suas raízes. Ora, acontece que este livro, editado em 1563, tem um poema a abrir o livro, estilo prefácio. Na altura era normal os livros terem, além do prefácio,
um poema para abrir o livro. Garcia Dorta queria um poema bonito e tinha um amigo que tinha fama que, enfim, até escrevia uns poemas engraçados. Só que esse amigo era uma pessoa muito ostracizada pela alta sociedade. Era considerado uma pessoa, assim, não muito boa companhia, as pessoas não achavam muita graça, não se queriam muito associar a ele. E então esse grande poeta vivia assim um bocado ostracizado e posto à parte pela sociedade. Garcia Dorta não quis saber disso para nada, insistiu e então o amigo lá lhe escreveu o dito poema. Eu tenho aqui, vou só ler as últimas duas estrofes, porque o poema é longo, vou ler as duas últimas estrofes com que se abre então aqui o livro de Garcia de Horta. O qual está pedindo o vosso favor e ajuda ao grão volume, que agora, em luz saindo, dará na medicina um novo lume, e descobrindo irá segredos certos a todos os antigos encobertos. Assim que não podeis negar, como vos pede benigna aura, que se muito valeis, na polvorosa guerra índica e maura, ajudai quem ajuda contra a morte e sereis semelhante ao grego forte. E assim pela primeira vez a humanidade viu impressas as palavras e a genialidade lírica de Luís Vaz de Camões. Agora vamos ver uma fonte que insiste no romantismo e para isso passamos pelo Parque 25 de Abril, um local muito agradável onde somos lembrados que Castelo de Vide é a terra natal do importante capitão de Abril, Salgueiro Maia. Além de uma chaimite de modelo igual à utilizada pelo capitão, existe uma exposição de fotografias do fotógrafo Alfredo Cunha, registadas no dia em que a Liberdade começou a passear pelas ruas de Portugal. Ora então, o Jardim Garcia de Horta é aqui ao pé desta fonte e já que acabámos de falar de poemas, e normalmente os poemas estão associados a amor, a paixão, por aí afora, eu achei que era oportuno vir até aqui. Isto é a fonte da Mialhada e as suas águas, apesar da fonte ter sido construída em 1699, imagine-se as águas desta fonte receberam proteção régia de Dom Manuel I em 1536. Ora, eu não vim aqui para vos contar isso muito sinceramente, porque há uma lenda por detrás da água aqui desta fonte. Diz que quem bebe da água desta fonte um dia voltará a Castelo de Vide para casar. Então é assim, há muitas fontes aqui para beber água. Eu já me casei uma vez, casar-me segunda, desculpem lá, mas eu vou-me ficar pelo vinho tinto. Vamos almoçar. Ora então, bem-vindos ao restaurante Dom Pedro V, onde se bebe vinho tinto, que rima tão parva. Já tenho aqui realmente a pinga que é da região, já vamos falar acerca disso. Isto é um restaurante que fica mesmo no centro de Castelo de Vide, na Praça Central, ao pé da Igreja Matriz, que nós já vimos. Foi-me super recomendado há uns anos atrás, quando cá estive, não comi aqui, nem me lembro se ainda existia, mas acho que sim. De qualquer das maneiras, a sala é linda de morrer, tem umas abóbodas lindíssimas. Eu já tinha um bocado de saudades deste toque medieval / alentejano.
Aqui de entrada temos queijo aqui de vide, azeite de marvão e o tinto é de Alter do Chão. Então vamos lá provar esta coisa toda. Vamos começar com o queijinho. Queijo forte. Um queijo daqui tem fama de ser assim, queijo forte, realmente é muito bom. Mas tem de gostar de queijo. Se gostam de queijo, ótimo. Se não gostam, isto se calhar é um bocadinho forte. Peçam um queijo fresco. O pão é bom. Foi-me dito muito honestamente que o pão não é aqui de Castelo de Vide, não é o típico pão alentejano, mas olha, é bastante bom, portanto para mim não tem problema nenhum. Pelo contrário, o que interessa é que o pão seja bom. E vamos aqui ver o azeite de marvão. Se calhar no episódio de marvão que vai ser o próximo também vou provar, como é óbvio. O azeite é excepcionalmente bom. Muito bom mesmo. Olha, no episódio de marvão, a ver se é verdade, quando for a marvão, a meio do episódio, alguns vou ter de interromper para ir comprar azeite para a minha sogra. Senão, fora. Eu depois explico-vos. Entretanto, o tinto. Bom tinto, não é forte, não é fraco e vai acompanhar bem o prato muito, muito tradicional que eu vou comer a seguir. Até já. Ora, então já chegou o cabrito de queixa frito. Eu até vou pôr no ecrã para não haver confusão. Basicamente é cabrito frito em azeite e depois é estufado. Ele, quando é frito em azeite, é regado com vinho branco para isto para selar e depois vai a ser estufado para acabar, para finalizar. É mais ou menos assim. Portanto, temos fritura em azeite para selar e estufado para acabar. É servido com, já me esqueci aqui, esparregado de espinafres. Por acaso tem muito bom aspecto. Eu gosto muito de esparregado. Ainda dizem que eu não como legumes. E também é servido com batata frita. Só o cheirinho é qualquer coisa. E a dose é muito bem servida. Contanto cá para ver da parte da tarde, vai ser o sacrifício do costume. Isto é um sabor muito curioso, porque temos aquele sabor típico de um cabrito que foi estufado, mas sentimos o toque do azeite. Olha que agradável. Muito bom mesmo. O esparregado. Ótimo esparregado. A batata frita à gulosa aqui da travessa. Até porque eu quero ver se não me sujo todo a comer. Eu já disse em vários vídeos, e é verdade, uma coisa simples, bem feita, é sempre muito boa. Até a batata frita é boa. Por incrível que pareça, há sítios que parece que não sabem fritar uma batata. A batata frita com este molho é uma gulodice do Arco da Velha. O cabrito com o trava-azeite, espetacular. Aqui o esparregado muito bom. Epá, pronto, olha, lá vai ter de ser. Depois de sobremesa, é que eu estou ali um bocado na dúvida, que há muita coisa típica aqui disponível. Bem, olha, já se vê, uma coisa cada vez. Agora vou desfrutar. Entretanto, antes de continuar, depois também pudera com este cheirinho, uma pessoa está cheia de fome, só quer bater aqui a dose. Já me esqueci do mais importante. Isto é de origem judaica. Isto é um prato, é uma receita com 500 ou 600 anos. Portanto, estamos a comer o que se comia antigamente. E, entretanto, eu já pernoitei, eu já estou aqui desde ontem e ainda vou ficar para amanhã para depois ir filmar Marvão amanhã. Eu estou a dormir no bairro judeu, na judiaria. Portanto, isto hoje está a ser assim um episódio muito secular. Então agora sim, deixa-me cá degustar. Ora então, depois do queixa frito que marchou, que foi um espetáculo, temos aqui teculameco. Basicamente é uma tarte de amêndoa. Isto não é típico daqui, mas do Crato. O Crato está a 30 km daqui. Fica aqui de novo o mapa, não sei se repararam logo no início do vídeo. Já agora, o mapa que eu vos mostro no início do vídeo é de uma empresa, eu já devia ter feito isto antes, peço desculpa, é de uma empresa chamada Four Ways, é uma empresa de Odivelas que tem uns mapas de papel absolutamente fabulosos. Se vocês querem mapas de papel e até outras coisas que eles têm, definitivamente vocês querem Four Ways. Atenção que eu não estou a ser pago nem pouco mais ou menos para dizer isto, mas é uma empresa que tem realmente uma qualidade soberba nos mapas. Esse mapa que vocês veem é uma versão digital, já tem uns anos, mas acho que está atualizado e tem uma resolução altíssima, é espetacular. Mapas à parte, já sabem onde é que é o Crato, eu agora quero saber o que é uma tarte de amêndoa do Crato. Em cima da tarte é uma cobertura de açúcar, portanto, como onde calcular, eu vou ter de ir a pé daqui até ao fundão só para queimar esta tarte. Com toda a certeza que há de casar bem aqui com o vinho de Alter do Chão.
Que casamento fantástico, que almoço maravilhoso. Dom Pedro V, muitos parabéns aqui em Castelo de Vide, está recomendado, não sei quanto aos outros, mas neste eu já estou safo. Bom, vou acabar aqui a tarde e da parte da tarde vamos então perder-nos aí pelas ruas, visitar o castelo, a judiaria. Quero ver se arranjo tempo para vos mostrar onde é que estou hospedado. Em princípio vai dar, mas não garanto que o timing está apertado, que há muita coisa para ver. Ainda vamos ver fornos, temos que pegar no carro, ir ver uma ermida e ir ver uma das coisas mais instagramáveis do Alentejo, que andei nas redes sociais a torto e a direito. Então, para esta altura, é mato. Até já. Ora, então vamos à parte da tarde, há muito para ver, vamos basicamente à parte mais antiga de Castelo de Vide, o antigo burgo, vamos ver o castelo, a judiaria, depois ainda vamos ter de sair de Castelo de Vide, ver uma igreja lá no topo e acabar numa alameda muito instagramável. É verdade, antes que eu me esqueça, o almoço foi 39,90€, 40 euros, pronto. Caro, assim, cabrito nunca foi barato, as entradas davam facilmente para 2 pessoas, aquela dose, se for 2 pessoas que comam apenas razoável, vai servir muito bem para 2 pessoas. Só uma pequena nota, aquele teclameco, aquilo era muito bom, mas quando chegou a meio começou a ser açúcar a mais, aquela capa de açúcar estava um bocado grossa, se calhar açúcar, pó de açúcar assim polvilhado por cima ficava melhor, mas isso é a minha opinião. Portanto, olha, se quiserem poupar, um teclameco dá para 2, mandem vir um café, e vai ser uma sobremesa fantástica. Entretanto, estamos aqui ao pé de uma casa de alguém que já pagou também muitas refeições a muita gente. Estamos aqui junto à casa onde nasceu um grande estadista de seu nome, Mozinho da Silveira. Se vocês tiverem pelo menos 45 anos de idade, ele já vos pagou muita coisa. Mozinho da Silveira, o que é que foi? Já não se lembram de quem é? Essa memória. Mozinho da Silveira nasceu aqui nesta casa, finais de século XVIII, filho de um juiz, morgado e obviamente rico. Mozinho da Silveira foi um ministro liberal no arquipélago dos Açores e foi ele que redigiu as mudanças da lei em meados do século XIX para mudar Portugal de um regime feudal e pesado para um regime liberal. Ele saiu prejudicado por isso, porque ele era morgado, mas de qualquer das maneiras ele achava que isso era o melhor para a nação. As leis já agora foram aplicadas por Lisboa, assim como as ligeiras distorções, porque obviamente que as casas abrazonadas não acharam graça nenhuma e a malta de sangue azul não gostou nada da mudança das leis, fez ali umas mudanças, mas a coisa lá andou para a frente. Portanto, assim sendo, acho que podemos dizer que aqui neste cantinho muito escondido de Castelo de Vide, uma pacata vila alentejana, nos finais então do século XVIII, nasceu aquele que iria começar a levar Portugal em direção à democracia. Agora vamos percorrer mais umas ruas em direção ao castelo e nem se preocupem em contar, existem 63 portas ogivais, que são aqueles belíssimos arcos tão característicos de Castelo de Vide. Se trouxerem máquina fotográfica ou de filmar, tragam cartões de memória extra. Vão precisar.
Ora, aqui estamos nós no Antigo Burgo e no castelo de Castelo de Vide. O castelo foi concluído no século XIV e trocou o nome da vila. A vila só se chamava Vide. Há várias teorias do porquê do nome Vide, nunca ninguém conseguiu saber ao certo o porquê. A que me pareceu mais plausível é que esta vila chamava-se Vide porque era uma vila fronteiriça, ainda hoje estamos muito perto da fronteira. E então daqui dava para ver a fronteira, Vide, a fronteira. Parece-me a mais plausível e quando surgiu o castelo, bom, lá está, Castelo de Vide. Foi sofrendo algumas alterações como é normal. Na planta de Duarte de Armas tinha uma muralha Barbacã que, como é óbvio, já não está. Comecem a procurar por ela aí pelas casas e pelos muros afora. E, entretanto, também sofreu aí alguns azares. No início do século XVIII, os espanhóis conseguiram tomar Castelo de Vide, mas no instante as tropas britânicas e lusas vieram cá para correr com eles daqui para fora. Os espanhóis não foi de mais modas e explodiram a torre de managem Catrapumba toda no meio do chão. Volta a fazer a torre e no terremoto de 1755, Catrapumba a torre outra vez toda no meio do chão. Ficou tudo assim um bocado ao Deus dará até ser reconstruída agora já no século XX como deve de ser. Isto faz-me lembrar um bocado da história da coitada da Igreja Matriz de Louriga que passava a vida no meio do chão por causa dos terremotos. Enfim, vamos dar aqui uma voltinha pelo Antigo Burgo, há muitos anos que não cá venho, já agora fica a curiosidade, a primeiríssima viagem assim longa que fiz sozinho começou exatamente aqui em Castelo de Vide, portanto tenho assim um certo carinho por Castelo de Vide. Vamos dar uma voltinha aqui pelas ruas do Antigo Burgo e, entretanto, já vamos descer à judiaria. Esta é a igreja de Nossa Senhora da Alegria, com uma lenda bem curiosa. Diz a mesma que quando a construção do convento mesmo ao lado estava quase acabada, houve um grande incêndio que o destruiu e que era de proporções tão grandes que ameaçava queimar a vila inteira. A população refugiou-se no interior da igreja, rezou e depois de um estrondo, o fogo, como por milagre, extinguiu-se. Na manhã seguinte fizeram uma procissão com a imagem, e qual não foi o espanto quando repararam que uma ponta do manto da mesma estava queimado, sendo atribuído ao esforço de Nossa Senhora para apagar o incêndio. Na realidade, depois do terremoto de 1755 e por falta de dinheiro, o convento nunca foi acabado.
Temos estado a percorrer as ruas da judiaria porque a história de Castelo de Vide e de judeus está intrinsecamente ligada. Em finais do século XV haveria 10 a 12 famílias de judeus aqui em Castelo de Vide e conviviam perfeitamente bem com o resto da população, tinham os seus negócios, iam ao mercado, tudo bem. O que não é lá muito normal é isto que eu acabei de passar e que está atrás de mim. Isto aqui são os portões que dão acesso, ou que davam acesso à judiaria, e eram portões porque eram fechados à noite. Ou seja, quando era o pôr do sol, os portões eram fechados e só eram abertos depois ao alvorecer no dia seguinte. Ou seja, pasmem-se senhores, era perfeitamente normal os judeus terem de dormir dentro do bairro e só durante o dia é que podiam de lá sair. Aparentemente era tudo pacífico e, de certa forma, até beneficiava os judeus, pois estes prestavam contas diretamente ao rei, com o qual tinham uma intimidade muito conveniente para ambos os lados. Em troca de dormirem num bairro fechado e de usarem uma cruz vermelha por cima da roupa para estarem identificados, os judeus podiam fazer o seu dia-a-dia em paz. E, tal como já referi no vídeo que gravei em Belmonte, havia algo que dava uma vantagem avassaladora aos judeus. A vantagem era, aos olhos de hoje, algo muito simples, mas na altura vital. Por volta dos séculos XIV, XV, o nível de analfabetismo andava na casa dos 90 a 95%. Ora, os judeus, devido à sua religião, eram obrigados a saber ler, porque eles tinham de ler os textos sagrados. Ora, isso causava uma assimetria enorme. Se não reparem, 90 a 95% da população católica analfabeta e praticamente todos os judeus com estudos. Ora, o que é que acontecia? Tudo o que era comerciantes, homens de negócios, ministros, médicos, Garcia de Horta, matemáticos, astrónomos, os descobrimentos portugueses, tudo era dominado completamente pelos judeus. Ora, claro que em terra de cego quem tem olho é rei. Neste caso, os judeus não eram reis, mas tinham uma grande cumplicidade com o rei e que era cada vez mais crescente, e o rei às tantas dependia completamente dos judeus, porque tudo o que era mão de obra qualificada e com estudos era praticamente tudo judeu. Ora, claro que isso começou a fazer muita comichão à Igreja Católica. E vamos aqui ser honestos. Na Idade Média, a Igreja Católica de católica não tinha lá muito. Veio a Inquisição Espanhola e dezenas de milhares de judeus vieram para Portugal, muitos entrando por portagem, que vos vou mostrar no próximo episódio, onde pagavam uma taxa a troco de serem tolerados pelo rei, e assim as judiarias em Portugal cresceram imenso. Tal como também vos expliquei no vídeo de Belmonte, Dom Manuel I não quis deixar sair os judeus de Portugal para não perder mão de obra altamente qualificada, e vai de converter à força. E assim começaram os cristãos novos, que ainda assim acabaram perseguidos nas inquisições portuguesas e começaram as execuções públicas em 1540. Aqueles que tinham sido convertidos à força, mas queriam continuar a praticar o judaísmo dentro de portas escondidos, os cristãos novos, tentavam identificar-se uns aos outros de uma forma secreta para se saber quais eram as casas de uns e de outros. Havia pequenos sinais, temos aqui este, não sei se será muito perceptível, mas está aqui um peixe. Isto é um dos sinais que quem olhasse sabia que aqui dentro, secretamente, e quem soubesse estes códigos, havia aqui um cristão novo, ou seja, um judeu que dentro de portas tentava, enfim, praticar a sua religião. Eles tinham de ter sempre cuidado, eles tinham de estar sempre, enfim, a esconder-se, porque os católicos andavam sempre à coca. Parece que estou a falar um vídeo de Monção da coca. Tinham de estar sempre à coca para ver se conseguiam encontrar algum para se chibarem, que era mesmo assim, porque se chibassem bem, eles estavam feitos ao bife.
por exemplo, sei lá, coisas estranhas, uma casa onde nunca se comesse porco, uma família que nunca trabalhava ao sábado, o sabate. Portanto, os cristãos e os católicos andavam sempre à coca a ver se agarravam algum assim desprevenido. De qualquer das maneiras, eu estou aqui instalado mesmo em frente a esta casa do peixinho, vou-lhe chamar assim. Deem-me só um segundo, vamos num instantinho, eu estou um bocadinho apertado de tempo, mas deem-me só aqui um segundo, só para ajeitar ali aquilo minimamente bem, para não parecer um javardo, e vou-vos fazer uma visita rápida aqui a esta casa do século XVI, onde eu estou hospedado. Ora, então eu já pus o saco lá dentro e vamos começar aqui com a visita guiada por fora. Eu aqui na fachada não consigo encontrar nada que nitidamente se nota ali umas coisas ali nas ombreiras. Eu vou mostrar outra vez. Aquelas coisas ali por cima das janelas, eu não sei se aquilo será algum símbolo judaico ou não. Muito honestamente, os meus conhecimentos não permitem dizer sim ou não. De qualquer das maneiras, aqui na ombreira da porta eu não vejo marcas nenhumas, porque os judeus, por estima, tinham sempre aquela coisa mezuzá. Olha, se eu estiver a dizer mal o nome, eu meto aqui no ecrã, que eles tinham sempre aqui as coisas para eles lerem antes de entrarem. Lá está a tal questão da alfabetização. Depois temos aqui esta marca, aqui, esta entrada, eu não sei o que é isto, parece assim um 3, assim em relevo, vou fazer assim para vocês verem melhor. Mas não me parece que seja assim nada de extraordinário, provavelmente mero acaso. Eu tentei deixar tudo como encontrei. Portanto, se não consegui, olha, desculpem lá, mas fiz o meu melhor para deixar tudo tal e qual como encontrei. Então, bem-vindos a uma casa do século XVI, na antiga judiaria de Castelo de Vide. E aqui logo à entrada temos uma sala muito simpática, ali com uma pseudo-kitchenette. Eu digo pseudo-kitchenette porque não tem fogão, tem micro-ondas, tem um frigorífico pequenino, desenrasca muito bem, tem louça por aí afora, portanto vai servir muito bem. Ali ao canto tem ali a máquina do café. Aqui assim esta zona está fechada, não sei porquê, provavelmente para estar interdito, por acaso até tem um aspecto bastante simpático. Provavelmente uma área que eles usam para a área de serviço. Depois aqui temos a casa de banho, que por acaso podia ter um bocadinho mais de luz, tanto é que aqui a máquina, coitada, não vou agora alterar as definições só para vocês verem isto, esta também não vale a pena, mas tem aqui a casa de banho, ela tem mais luz, tem um bocadinho mais de luz que o que parece no vosso ecrã, mas curiosamente não tem muito mais. E para o século XVI até não está nada mal, não faço ideia quantas pessoas é que morariam aqui, mas provavelmente pelo menos um casal com 2 ou 3 filhos seria o mínimo. E depois aqui aproveitaram para fazer o quarto, até tive de tentar fazer a cama bonitinha para vocês verem, meu Deus, ao que é que eu chego, amor, isto não é exemplo. E tem aqui um quarto engraçado com uma espécie de banco de namoradeira, que por acaso até é um banco que dá muito bem para cuscar, vocês vejam bem. Se eu chegar aqui, sento-me aqui a olhar aqui para a rua, vejo só assim um cantinho, e é bom para andar a cuscar a ver quem é que passa aí, ou quem é que vem de lá, para nos fazer a folha. Antigamente era assim. Estamos a falar de uma casa com 500 e tal anos, 600 anos, obviamente eu não tenho a datação certa desta casa, mas dormir numa casa destas tem um simbolismo assim um bocado especial. Eles tiveram a atenção de deixar aqui esta construção aqui assim viva. Isto provavelmente já foi ajeitado, eu não acredito que isto seja original com 500 ou 600 anos e que ninguém tenha mexido nisto, mas que obviamente tem muito bom aspecto. Eu confesso que dormir aqui tem assim uma carga e um simbolismo um bocado estranho. Quando a gente pensa, ideologias à parte, cada um tem a sua opinião. Epá, eu respeito as opiniões de um lado e as opiniões do outro. Sou daqueles tipos esquisitos que consegue conviver com pessoas que têm opiniões diferentes. Parece que hoje isso é uma espécie em vias de extinção. Eu sou uma ave rara. Consigo conviver e divertir-me com alguém mesmo que ele pense de maneira diferente. Enfim, independentemente das leituras que a gente faça da política atual e do que se passou ao longo de centenas de anos,
a gente lembrar-se que aqui moravam pessoas que viviam com certo medo e que viviam trancadas porque não podiam sair à noite e que às tantas foram perseguidas só porque tinham uma religião diferente e só porque toda a gente à volta delas, a esmagadora maioria das pessoas não sabia ler nem escrever. E então, ao invés de aprenderem a ler e escrever, vai começar a perseguir e a queimar quem sabe ler e escrever. São lições da história um bocado manhosas e a gente lembrar-se que aqui morou alguém que, bem, não sei qual foi o seu destino, não sei o que é que aconteceu, quem morava aqui, obviamente que eu não sei quem é que aqui estava. Mas são leituras assim um bocado manhosas e é assim uma certa carga simbólica a gente dormir hoje num espaço e desfrutar num espaço que se calhar algum dia viu alguém não sei, a chorar a ser levado embora, ou às vezes havia crianças que eram levadas para serem educadas, crianças judaicas, que eram levadas das suas famílias para serem educadas pelas famílias católicas, que era para ver se eles se convertiam através da educação logo a partir de novos. Não sei, é diferente. Mas também vou-vos dizer uma coisa, e isto agora é aqui em jeito de desabafo antes de continuarmos, mas em 500 ou 600 anos, ainda estarmos no mundo atual em que andamos à porrada por causa de petróleo e dizemos que é por causa da democracia e 30 por uma linha, e extrema-direita, e extrema-esquerda, e extremo não acredito nas alterações climáticas, e aqueles que andam a fechar semáforos porque acham que vão salvar o mundo. Epá, muito honestamente, em 500 ou 600 anos, ou muito me engano, ou não aprendemos nada desde que esta casa foi feita. Enfim, vamos continuar. Ora, vamos então pegar no carro para ir ver um dos postais mais instagramáveis de todo o Alentejo. Não sei antes parar primeiro numa igreja muito conhecida, lá mesmo em cima no alto. Só que um pequeno à parte, o alojamento, isto não é patrocinado, eu tive de o pagar do bolso e é sequer, tudo bem. Não me levem a mal eu não referir qual é o alojamento, mas o canal vai tendo parcerias e eu não posso fazer publicidade assim à vara larga, sem mais nem menos. Se há empresas que estão dispostas a ajudar a divulgar Portugal e tradições, obviamente têm de dar prioridade a essas. Com essa pequena chamada de atenção, vamos lá acabar o dia da melhor maneira. Ora, então vou aproveitar esta vista fabulosa sobre Castelo de Vide. A maioria das pessoas diz que é a melhor e eu acho também que sim. E já agora também dá para ver lá ao fundo Marvão, que a gente vai lá no próximo episódio aqui do Portugal e Tradições, para vos contar então a lenda aqui da Nossa Senhora da Penha. A ermida foi erguida aqui no século XVI e, pasme senhores, tem uma lenda que envolve pastores. Então o pastor estava aqui com o seu gado quando apareceram uns assaltantes. Ele pediu a proteção divina, a intervenção divina, e apareceu a Nossa Senhora montada num burrinho. A Nossa Senhora fez o dia virar noite e o pastor conseguiu se esconder e os ladrões assustados foram-se embora. Ora, acontece que as pessoas lá embaixo na vila olharam cá para cima e disseram: mas lá em cima é de noite. Ora, o pastor depois contou a toda a gente o sucedido e pensaram: vamos erguer uma ermida. Só que ergueram a ermida lá em baixo, não estavam para subir até cá acima, e puseram a ermida lá em baixo. Só que assim que a começaram a construir, ela no dia seguinte apareceu desmanchada. Volta outra vez a começar a construir, volta outra vez a aparecer desmanchada. E só quando fizeram a ermida aqui em cima neste alto rochoso, onde o pastor foi salvo pela Nossa Senhora, é que a ermida se aguentou de pé.
então, antes da nossa última paragem, que por acaso até vai ser a andar, estamos aqui nos fornos da Cal de Escusa. São no total 19 fornos e têm a característica de estar ao pé então de onde havia pedra calcária e o monte está todo cortado. Estes fornos, ou pelo menos a produção da cal aqui neste local, remonta ao tempo dos romanos e até há poucas dezenas de anos atrás isto ainda era usado. Claro que a localização é ótima, era só pegar ali na pedra calcária, chegar aqui, aquecer nos fornos até sensivelmente 1100 graus, se não estou em erro, fica-se então com a cal seca e depois é só misturar a cal com água na altura de usar, muito cuidado porque ela ferve muito com a água, e depois caiar aí os montes alentejanos, aquela imagem típica que nós temos dos montes alentejanos caiados. Muitos fornos destes foram usados exatamente para isso mesmo. Também foram usados para caiar o que vamos ver a seguir. Vamos passar à Alameda dos Freixos, é um sítio muito conhecido e que é muito publicitado nas redes sociais e ainda o pessoal nem sonhava em ter computador, já aquilo estava assim. Aqueles freixos têm 200 anos mais ou menos, portanto eu vou acabar a minha lenga-lenga deste episódio por aqui, que vocês já estão fartos de me ouvir. E vamos fazer o melhor que podemos fazer a seguir, que é simplesmente desfrutar em silêncio. Até ao próximo episódio, em Marvão, façam-me o favor de ser felizes.